Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu estava até agora procurando o áudio que desde ontem que eu achei em casa ontem de manhã, mas não sei o que foi que houve, eu perdi. Tá aqui guardado, eu não sei onde está na memória do celular, para eu colocar aqui no ar na expressão do Ângelo. Mas vamos lá. Evangelho de Jesus, segundo escreveu São João, capítulo 7. Já é 1h34. 1h34. A gente ainda tem a oração, não é? A gente ainda tem a oração. E para eu ler esse capítulo 7 de João, no versículo 10, que foi onde nós paramos no 9, né? Para eu o ler até o 53, nessa Bíblia que normalmente eu estou usando aqui, a versão corrigida, iria tomar um considerável tempo. Então o que é que vai acontecer? Eu vou ler do versículo 10 ao versículo 29. Amém? Vou ler do versículo 10 ao versículo 29 e a gente fala até onde der tempo, mas assim, 1h50 eu quero estar já parando para orar. Então temos pouco tempo, só temos aqui 15 minutos de ministração. Só Jesus na causa, né? Mas vamos ler. João 7, do versículo 10 ao 29. Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Ora, os judeus procuravam-no na festa e diziam: onde está ele? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns: ele é bom. E outros diziam: não, antes engana ao povo. Todavia ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. Mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilhavam-se, dizendo: como sabe este letras, não as tendo aprendido? Jesus respondeu e disse-lhes: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Não vos deu Moisés a lei? E nenhum de vós observa a lei, porque procurais matar-me. A multidão respondeu e disse: tens demônio, quem procura matar-te? Respondeu Jesus e disse-lhes: fiz uma obra e todos vos maravilhais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fostes de Moisés, mas dos pais. No sábado circuncidais um homem. Se o homem receber a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem. Não julgueis segundo a aparência, mas julgais segundo a reta justiça.
Então alguns dos de Jerusalém diziam: não é este o que procura matar? E ele aí está falando abertamente e nada lhe dizem. Porventura sabem verdadeiramente os príncipes que este é o Cristo? Todavia bem sabemos de onde este é. Mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo: vós me conheceis, sabeis de onde eu sou. Eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Mas eu o conheço, porque dele sou, e ele me enviou. Louvado seja o nome de Jesus. Bem, vocês sabem que o contexto aqui é Jesus no período da festa dos tabernáculos. Festa que, como já pontuamos, ela era comemorada durante 7 dias, que era o período em que os judeus moravam em cabanas feitas de galhos e de árvores, pequenos tabernáculos, né? E a essa comemoração Jesus, em um tempo depois, ou seja, dias depois, ele vai à festa, o que ele havia se negado antes, quando os seus irmãos o induziram à festa, e ele disse que não subiria, porque ainda não era chegado o seu tempo, versículo 8. Mas depois que seus irmãos já tinham subido à festa, então Jesus sobe também, ou seja, ele vai só, não manifestamente, mas como em oculto. Louvado seja o nome de Jesus. E Jesus torna-se invisível ali, não é? É quando as pessoas não entendem que Jesus, que era 100% homem, ele também era 100% Deus. Claro que ele não passa pela tentação como Deus, ele passa pela tentação como homem. Tiago diz que Deus não pode ser tentado, não é? Tiago capítulo 1. Ele morre como homem, porque como Deus ele jamais poderia morrer. Mas agora Jesus vai, não manifestamente, mas como em oculto. Do mesmo jeito, irmãos, que a gente já leu sobre a transfiguração de Jesus, para você ter ideia do que eu quero estar comunicando e que o texto aqui nos comunica. Do mesmo jeito que houve a transfiguração, para Jesus não era nada ocultar-se aos olhos humanos. A gente observa que havia uma busca já em função de matá-lo, como a gente acabou de ler no versículo de número 25, que alguns dos de Jerusalém diziam: não é este o que procuram matar? Quando Jesus disse isso no templo, quem sempre estava no templo eram os fariseus, eram saduceus, eram escribas, sacerdotes, sumos sacerdotes, principais de sacerdotes. Eram pessoas que se interessavam em estar analisando a Torá, o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, que eles chamam de Moisés, que é o que Jesus faz referência no versículo 19 em diante.
E quando Jesus está falando isso para eles, os que na verdade ficariam enciumados, invejados de Jesus e que eram conhecedores da lei, mas não estavam com o entendimento aberto, porque a gente já viu no contexto desse período aqui do Novo Testamento, bem próximo do Velho Testamento, em que os sacerdotes, bem como os profetas, os príncipes, todos já estavam corrompidos, e a corrupção os fez perder a visão celestial. A corrupção faz com que a pessoa perca a espiritualidade. O materialismo faz com que a pessoa perca a espiritualidade. A carnalidade, o mercenarismo faz com que a pessoa perca a espiritualidade. E a gente já viu que o contexto histórico desse período aqui não era diferente do período em que disse o profeta Miqueias, no capítulo 3, versículo 11. Era um período bem próximo. Né? Porque ali os profetas duraram até João. Só para a gente ter uma ideia do espaço de tempo, o livro de Miqueias fora escrito no ano 710, porque aí você contando da direita para a esquerda. No ano 710. O Evangelho de João, só para ter uma ideia, que é um evangelho a ser escrito depois, ele foi escrito no final do ano, ele começa a ser escrito no ano 80. Ele começa a ser escrito no ano 80. Só que estamos falando do Evangelho de João, que diferentemente dos outros evangelhos, por exemplo, Lucas começou a ser escrito no ano 60. Marcos começou a ser escrito no ano 55. E o Evangelho, segundo escreveu São Mateus, fora escrito, louvado seja Deus, 60 anos depois da morte de Jesus. 60 anos depois da morte de Jesus. Hã? Ou 60 anos depois da encarnação do Verbo, por melhor dizer. 60 anos depois da encarnação do Verbo. Então o período de distância é curto. É curto. E o contexto, o que eu quero só salientar para os irmãos, é que o contexto dos profetas, dos chefes, dos sacerdotes, era o contexto de Miqueias 3:11, em que os chefes davam sentença por presente, os sacerdotes ensinavam por interesse, os profetas adivinhavam por dinheiro. Então cuidado, irmão, cuidado, porque o que tem de gente para agradar, para só ganhar o dinheiro da pessoa, não é brincadeira não. Por isso que o Acorda Bênção tem compromisso com a palavra de Deus. Eu procuro tratar você bem, é diferente de querer agradá-la a todo custo. Porque o contexto era esse aqui. Então já tinham perdido a visão de quem de fato era a pessoa de Jesus. Por isso que Jesus disse: se vocês, louvado seja Deus, qual é o versículo que a gente leu isso aqui? Pronto, versículo 17, tem outra expressão que eu não estou lembrado agora, mas esse versículo 17 já fala por si só.
Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus e se eu falo de mim mesmo. Jesus estava, louvado seja Deus, mais uma vez, defendendo a sua messianidade, defendendo sobretudo a sua deidade. Só que ele está falando agora como o mensageiro de Deus, o enviado de Deus. O que mais na frente, como que já estava causando uma ameaça ao sistema, tanto político como religioso. Porque observem o que diz o versículo de número 26. Porventura sabem verdadeiramente os príncipes que este é o Cristo? Então estavam se referindo às autoridades romanas, né? Aos quais Jesus agora passaria a ser uma ameaça política. Porque uma ameaça, vamos chamar assim, religiosa, que o que na verdade era uma ameaça ao sistema sacerdotal, já estava sendo vislumbrada pelos sacerdotes. Porque se lembre que quem cuidou de mandar prender e matar Jesus foram os sacerdotes. Então já começa Jesus a se constituir uma ameaça espiritual, uma ameaça religiosa, mas estavam empurrando para se tornar uma ameaça política. Por quê? Por causa da doutrina, por causa do ensinamento verdadeiro que Jesus estava trazendo agora para eles. E eu quero terminar dizendo a você mais uma vez que o Novo Testamento é a verdadeira interpretação do Velho. Os ensinos de Jesus é a verdadeira aplicação do Velho Testamento. Não se deve abolir o Velho Testamento, como algumas lideranças já têm feito, descartar o Velho Testamento, porque é palavra de Deus. Veja aí no Salmo 119, versículo 1 a 10, que é tudo palavra de Deus. O grande problema que as pessoas têm com o Velho Testamento é que o constitui como assim a época da lei e entende que o Novo Testamento é a época da graça. Essa expressão é uma expressão de um pensamento dispensacionalista, porque já mostrei aqui, e nós temos na coleção 12 Cestos Cheios, que são 12 CDs de mensagem que nós já deixamos à disposição dos irmãos faz tempo, que a graça de Deus era uma realidade também no Velho Testamento. Quem botou os pés pelas mãos e ainda hoje faz são os homens. E quem pensa que esta época é mais fácil que a época do Velho Testamento está enganado. Porque, por exemplo, no Velho Testamento, o adultério só era constituído adultério quando havia a consumação do adultério. Só para dar um exemplo. Jesus disse que quem olhar para a mulher desejando já cometeu adultério. E aí, qual é mais fácil? Qual é o mais... onde há maior rigidez? Onde há maior rigidez? Só para ter ideia, que a maior rigidez está no Novo Testamento, que chamam da época da graça. Porque o pessoal pensa que a graça é fácil. Não, graça é favor imerecido, mas não é fácil não. O Senhor manda que nós, inclusive,
Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 e 9, diz que quem não for obediente ao evangelho de Jesus, por castigo padecerá eterna perdição. Então, cuidado para não estar fazendo o que muita gente está fazendo, que é banalizando a graça. Cuidado para não estar banalizando a graça, meu irmão. Cuidado para não estar banalizando a graça, minha irmã. Cuidado, viu? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.